E aí, pessoal, chegamos para mais uma aula divertida, colorida, animada para mostrar que vocês são capazes e que a gente vai conseguir vencer. E mais do que vencer, vencer com qualidade, porque é o que mais importa. Sendo assim, vamos dar continuidade à nossa amiga tabela periódica. Isso mesmo, ela é a nossa amiga. Tudo tem nela e é super tranquilo. Se a gente consegue entendê-la, ela nos mostra todas as informações e se torna nosso crush. Acreditem? Então vamos dar continuidade. Pois bem, a nossa tabela ela é organizada, primeira coisa, em famílias, são a parte vertical, e em períodos, que é a parte horizontal. Então, família, período. Nós temos um total de 18 famílias, tá? Então, tem 18 colunas. E temos um total de 7 períodos, 7 linhas, podemos dizer assim. Tudo bem? Pois bem, começamos a contar os períodos daqui de cima. Não importa se aqui não tem o primeiro período, o segundo período, mas a gente vai começar daqui em diante. Então, se eu pergunto assim, eu quero um elemento do quarto período na família 5. Então, ó, quarto período, família 5 é o vanádio, porque eu começo a contar daqui, correto? Vimos também que a nossa tabela é dividida em grupos, podemos dizer assim, o grupo A, que nem é muito utilizado mais, mas a gente ainda pode usar esse recurso para a gente conseguir entender melhor nossa tabela. Então, o grupamento A, que eles têm nomes próprios, isso mesmo, nome e sobrenome, tá? E o grupamento B. Pois bem, qual a diferença que a gente tem aqui? O grupamento A, ele tem um número exato de elétrons na última camada, tá? Então, todas as famílias do grupamento A, eles têm nomes. 1A, alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, do calcogênio, 7A, halogênios e 8A, gases nobres, tá? E esse grupamento B aqui, que é essa parte rebaixada, podemos dizer assim, da tabela, né? São considerados elementos de transição. E por que isso? Porque eu não consigo determinar um número fixo de elétrons na última camada. Então, eles estão transitórios. Sendo assim, são considerados elementos de transição. E uma outra curiosidade. Todo o grupamento B são metais. O que é um metal? Material sólido, bom condutor de eletricidade, bom condutor de calor, durabilidade, ductibilidade, tá? Então, eu tenho os não metais, sim, ou ametais, que vão ter propriedades inversas aos dos metais. Mau condutor de calor, mau condutor de eletricidade. E quem está aqui, por exemplo, os ametais, ó, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, toda essa partezinha aqui, correto? E aqui eu tenho os gases nobres que não se misturam com ninguém. Aí vão me perguntar, mas esses verdinhos aqui, eles são metais ou ametais, né? Eles são metais, são considerados metais de transição, até então chamados também de semimetais. Porém, eles têm mais características para os metais, correto? Os ametais são apenas esse grupo rosinha aqui, tá bom? Então, pois bem, vamos dar continuidade aí então. Quando eu falei para vocês que o grupamento A significa o número de elétrons da última camada eletrônica, a gente deu continuidade aí àquilo que a gente viu lá em atomística, nos primeiros cientistas. Lembra? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E aí, a gente tem aqui, ó, as camadinhas KLMNOP, que 7 camadas. Olha só como é fácil, gente. 7 períodos. O que isso significa? Que se o elemento tiver 2 camadas eletrônicas, ele está no segundo período. Se o elemento tiver 3 camadas eletrônicas, ele está no terceiro período. Se o elemento tiver 5 camadas eletrônicas, ele está no quinto período. Aí alguém pode pensar aí, muito fácil. E o grupamento B?
também vale isso? Não. Por quê? Porque são elementos de transição. Sendo assim, eles não têm essa regra fixa. Mas todo grupamento A, ó, moleza. Quer ver um exemplo? Então, bora. Vou pegar o magnésio. Magnésio tem número atômico 12. Quer? Então, eu vou dividir nas camadas. Então, olha só. Aqui, a gente vai ter que cada camada suporta uma quantidade de elétrons. É uma capacidade de suporte, gente. Então, eu não posso ultrapassar o valor de cada camada, tá bom? E aí, vocês podem me perguntar, tudo bem, mas aí, se ela alcançar aqui a terceira camada, pode ficar a última camada com 18? Não. Aí vem uma dica. A última camada eletrônica nunca pode ultrapassar 8. Por quê? Porque é a teoria do octeto, onde o máximo de elétrons que eu tenho na última camada eletrônica são 8 elétrons, tá? Então, por mais que aqui, ó, MNOP possa 32, 18, a última, gente, só a última, nunca pode ultrapassar 8, certo? Dica? Então, vamos lá. Então, magnésio, 12, camada K, igual a 2. Camada L, igual a 8, né? Ó, 8, 9, 10. Então, faltam 2, não é isso? Então, camada M, 2. 8, 9, 10, 11, 12. Quantas camadas eletrônicas? 3. Vamos ver? 1, 2, 3. Olha o magnésio onde está? Na terceira camada. Ah, ele pertence à família 2A. Uma outra informação que é linda, gente, e que nos ajuda muito. Olha como que a gente vai entender essa tabela. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2. Em qual família o magnésio está? 2. Então, o número de elétrons da última camada significa o número da família que ele pertence. Ele tem 2 elétrons, ele pertence à família 2. O número de camadas significa o período em que ele indica. Então, ele tem 3 camadas, ele está no terceiro período. Viu como é lindo? Super tranquilo. A gente consegue resolver com pouca coisa. Aí, a gente também vai ver o diagrama de Pauling, que é esse diagrama aqui, que é super tranquilo também. O que acontece? Ó, cada número aqui significa um número de camadas. Então, ó, 1, camada K, 2, camada L, 3, camada M, 4, camada N, 5, camada O, 6, camada P, 7, camada Q. Correto? Então, esses númerozinhos, o número de camada. S, P, D, F, tá? São os subníveis, onde cada subnível desse vai ter uma capacidade de suporte de elétrons também. Olha como é tranquilo. O S sempre 2. Então, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O P sempre 6, 6, 6, 6, 6, 6. O D, 10. E o F, 14. Meu Deus, essa professora vai nos matar. É muita informação. Super fácil, gente. Porque olha só, acompanhe comigo. Quantos esses númerozinhos aqui é a capacidade de suporte de elétrons, correto? Então, quantos elétrons o primeiro nível, podemos dizer assim, do diagrama, ele tem? 2. Quantos elétrons a camada tem? 2. Quantos elétrons o nível 2 tem? Ó, 2 mais 6, 8. Quantos elétrons tem na camada L? 8. Quantos elétrons no terceiro nível? 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Quantos elétrons na camada N? 18. Então, gente, cada nível corresponde a cada camada eletrônica, com a sua capacidade de suporte de elétrons. Fechou por aí? Tá. Como que eu vou conseguir entender e colocar isso na prática, então? É um diagrama. Então, eu tenho uma ordem. Como que é essa ordem? Ela sempre vem de cima para baixo. Então, 1S2. Aí depois, ó, 2S2. Depois, 2P6. Aí continua aqui, ó. 3S2. Depois, 3P6.
4S2. E assim por diante. Mas isso daí a gente vai ver mais explicadinho no caderno e um melhor detalhamento, tá? O que eu preciso aqui? Como que eu vou fazer uma distribuição a partir desse diagrama? Ó, magnésio 12. Vamos apanhar aqui, deixa eu ver, cloro. Cloro, número atômico 17. Quero fazer a distribuição em diagrama. Então eu tenho que chegar a 17. Então eu vou ter 1S2 aqui, ó. 2S2, certo? Ó, 2P6, 3S2. Então vou contar aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3S2, né? Em 17, então, ó, 3P, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Aí você vai me dizer, mas P6, tudo bem, mas eu não tenho que chegar a 17? Então, se eu colocar 6, vai chegar a 18, correto? Então, eu tenho que colocar 5. O que isso me diz aqui? O 1 significa a camada K, o 2 a camada L, o 3 a camada M. Então, quantas camadas? 3. O cloro está em qual período? No período 3, no terceiro período. Viu como é tranquilo? Agora, quantos elétrons na última camada? A última camada, né, M? Quantos elétrons? 2 mais 5, 7. Qual é a família que o cloro tá? 7 ou 17. Então, gente, acalmem-se, porque eu sei que é muita informação, mas a gente vai conseguir e aí a gente vai pro caderno e se organiza direitinho, tá certo? Tchauzinho e até a próxima aula!